Muito bom dia, gente. Falar de o que é ascensão e queda dentro de um país como os Estados Unidos, onde que a gente chega, onde que a gente pode chegar, da onde que a gente pode ir. E eu vou contar a história aqui e vou relatar fatos que a gente está falando tanto em deportação e as pessoas dizem que não pode ser deportado, por que que é deportado, por que que não é deportado. E a gente vai colocar aqui mais um vídeo. Essa história aqui se passou na Flórida, aproximadamente há 7 anos atrás, 8 anos atrás, talvez um pouquinho mais, não mais do que isso, talvez, vamos botar 10 anos atrás. Mas esse aí é um rapaz que eu conheci através de um outro amigo meu, muito amigo meu, amicíssimo meu, que mora em Virgínia, né, e trabalha para as Forças Armadas, né, como civil. E esse rapaz aí, a gente ia na Flórida seguida, porque a gente tinha muitos amigos na Flórida, e aí ele disse, tem que conhecer esse cara e tal, esse cara é fantástico e tal, e a gente foi lá conhecer ele. Bom, a gente foi conhecer ele, não, a gente foi passar um final de semana ou 4 dias na Flórida, né, porque é muito comum tu viajar dentro dos Estados Unidos, que é muito barato, né, ao contrário do Brasil, que é extremamente caro. A gente, seguido a gente estava viajando para a Flórida, seguido a gente tinha, como eu disse, muitos amigos na Flórida em comum e a gente viajou junto. A gente alugou um hotel, né, um quarto, a gente dividiu um quarto e a gente foi almoçar, fomos jantar, conhecer essa pessoa. Bom, essa pessoa é fantástica. Quando eu conheci ele, né, eu fiquei pasmo, assim, sabe aquele tipo de pessoa carismática que não é convence, ele conquista qualquer pessoa, sabe? Um cara assim que sabe brincar, um cara que sabe cozinhar, um cara que sabe fazer drinking, um cara que tem um bom papo, esse era o cara assim encantador, sabe? E um cara cercado de mulheres, um cara rodado de mulheres, e não era um cara bonito, um cara baixinho, um cara comum, né? Não era aquela beleza atraente, mas o papo dele era muito interessante. O cara sabia tudo de comida e tal, daí eu fui descobrir as histórias dele. Ele tinha tido um restaurante em Nova York, meados de 1990, o restaurante chegou a ficar famoso e depois ele quebrou porque ele começou a gastar mais do que ganhava, né? Quando o dinheiro entra muito fácil, sai muito fácil. Essa é a grande a realidade sobre o dinheiro na vida da gente, como que ele funciona. E aí os prazeres da vida, né? Os prazeres carnais, aquela coisa de álcool, droga, sexo, etc e tal, e aí começou a degringolar, né? Mulheres e mulheres e mulheres. Bom, eu fui descobrindo as histórias aos poucos. Né? Ele teve então esse restaurante muito famoso e esse restaurante abriu portas para ele em todo os Estados Unidos, né? Conheceu muita gente. E ele teve um fator financeiro muito bom que ele ajudou outras pessoas. Bom, aí vai para o passo da Flórida. Eu fui então descobrir que ele estava, né, lá na Flórida, que eu fui descobrir, conversando com ele, a situação dele, ele falando, olha, eu atendi e tal, em Nova York, assim, assado, sapecado, tá? Eu disse, mas como que... Só que ele negava por que ele quebrou, entendeu? Por que o restaurante dele não foi para frente. Bom, a história dele se manteve assim, a gente saiu à noite, foi para uma balada muito chique lá em Miami. Ele conhecia o dono, entrada livre, camarote, tudo, porque ele ajudou essa pessoa no passado. Ele emprestou $30 mil para essa pessoa abrir o negócio e hoje essa pessoa está super bem. Então ele tem trânsito livre, bebida, tudo. E esse cara cercado de mulheres. E a namorada dele era uma menina muito bonita, uma menina porto-riquenha, muito bonita, muito interessante. Eu ainda dizia, mas o que essa mulher viu nesse cara, né? Teoricamente, tu invejoso, né? Dizia assim que nem o Ronaldinho dizia, invejoso. Bom, esse cara tinha essa namorada e ele dizia, e ele não queria ficar junto com ela. E ele largava ela, dizia, me deixa em paz e tal. No meio da festa, ele mandou ela embora para casa e ela foi de boa e tal. E eu fiquei surpreso, eu ainda comentei com meu amigo, eu disse assim, mas como assim, ele trata ela super mal? E ela ama o cara, ela é apaixonada por ele e tal, não sei o que, e ele manda ela embora, manda e ela volta, e ele cercado de mulheres nessa festa, né, com certeza, como eu disse, não pelo dinheiro que ele tinha, que ele já não tinha na época, mas pelo conhecimento, pela aquela coisa, né, VIP, camarote, e aí bebida grátis, e aí ele tinha esse acesso às mulheres, né? E muitas mulheres. Eu estou falando uma coisa muito, muito séria aqui, como que acontece. Bom, a gente voltou, a gente passou o final de semana, a gente se divertiu muito, ele cozinha muito bem, um baita de um cozinheiro, né? Cozinheiro mesmo, profissional, faz tudo que é tipo de prato, tudo que a gente quiser comer, ele fez, sabe? Aquela coisa, como eu disse, encantador. Bom,
A gente voltou para Virgínia e 6 meses depois, ou 5 meses depois, ele estava preso. E aí começou o drama desse rapaz, né? Ou drama ou realidade, não sei. Ele foi preso, daí esse meu amigo ligou, emprestou dinheiro para a mãe dele, que mora, ele é natural de Santa Catarina, a mãe dele não tinha dinheiro, esse meu amigo emprestou $10.000, pagou a fiança dele, tirou ele da cadeia. Bom, ele tinha que usar a tornozeleira eletrônica, ele não podia se afastar de um período, ele não podia chegar perto dessa mulher. Daí a gente foi descobrir o que tinha acontecido. Ela denunciou ele por abusos sexuais, por um monte de coisa. O que acontecia? Ele liberava ela, ele não queria ficar com ela, e quando ele descobriu que ela estava saindo com outro homem, ele tipo torturou ela, né? Ele levou ela para sair e tal, e disse que enfiou objetos nela e bateu, tipo assim, sodomizou ela. E ela não queria contar. Ela estava com lesões e aí ela foi no ginecologista e a mãe dela forçou ela a denunciar ele. Ela não queria denunciar, de tanto que ela gostava dele. Tanto que depois ela tirou as queixas na cadeia. Para te ter uma ideia do que é a paixão dessa mulher por esse cara. Bom, ele foi preso, né? Ele ficou 30 dias preso. O bail, a fiança era de 30 dias, ele não podia, antes de 30 dias não podia sair. E porque, né, nos Estados Unidos, tu bater em mulher, né, é muito grave. Qualquer tipo de crime é grave, mas a mulher é muito protegida nos Estados Unidos. Assim mesmo ocorre violência doméstica. Bom, ele saiu, né, e aí ele ficou os 30 dias, o meu amigo pagou a fiança dele, eles eram amicíssimos, da mesma cidade de Santa Catarina, originariamente. E também esse cara ajudou o meu amigo antes, no passado, quando ele estava com muito dinheiro. Bom, ele pagou a fiança, o cara saiu. Bom, 45 dias depois ele foi preso de novo, porque ele estava num posto de gasolina, ele saiu fora do perímetro que ele era permitido ele andar, ele saiu e ele foi pego pela polícia de novo. E agravante, ele tentou se aproximar da mulher de novo, e aí eles deram para ele mais 45 dias sem bail, sem fiança. E aí depois que ele saiu dali, ele foi julgado, ele foi para a corte e ele foi deportado para o Brasil. Ele está em São Paulo atualmente, ele trabalha com sistema de iluminação, de lâmpadas LED que ele traz da China. Como eu digo, está indo de novo muito bem no negócio dele, já está com outras mulheres, já passou por outros problemas de relacionamento no Brasil, mesma coisa. Então era isso aí, ele era liberal, teoricamente ele liberava a mulher, né, não queria a mulher, não te quero, mas não te largo. E daí quando ele descobriu que ela estava saindo com outro homem, ele ficou torturado. Bom, essa é a história dele, um cara que ganhou muito dinheiro, um cara que chegou a ganhar mais de $100.000 por mês, num restaurante que ele tinha em Nova York, e deportado literalmente. A justiça americana é implacável, não tem arrego, ela cobra diretamente isso aí das pessoas. O dinheiro, né, que esse rapaz perdeu, né, porque ele pagou a fiança dele, não recuperou até hoje, e ele ficou de pagar ele, disse que ia pagar e tal, e não pagou. E na realidade depois a gente vê que é um 171, né? Ele não é meu amigo, né? Eu conheço ele, né? Não posso tratar de amigo, mas é um 171. Ele fica fazendo isso, fazendo aquilo outro, e daí depois, quando eu falei com esse meu amigo, né, quando tudo tinha acontecido, quando ele já tinha sido deportado para o Brasil, já estava em São Paulo, depois ele foi para Santa Catarina, depois voltou para São Paulo, daí ele me contou todas as histórias, falcatruas, coisas que ele fazia, mesmo tendo muito dinheiro na época que ele, antes, né, de ir para a Flórida, quando ele estava em Nova York. É uma situação deplorável, né? Hoje em dia a gente vê, né, que o cara tinha chance de estar ganhando aí 200, 300 mil dólares por mês, fácil, né, com um restaurante grande em Nova York, e tá no Brasil, não sei se tá penando ou não tá, porque eu perdi muito contato com ele e na realidade ele não é meu amigo, tá bom? Queria deixar esse vídeo para vocês, para mais uma história para vocês verem como tem coisas, tem muito mais coisa para a gente conversar e contar no fato de deportação. No próximo vídeo eu vou falar de um conhecido nosso, que a esposa tinha um daycare, cuidava de criança, e ele foi acusado de abusar de uma menininha de 3 anos, né? E foi preso, perdeu o green card e foi deportado para o Brasil. Essa é a outra história que eu conto mais tarde. Beijo no coração, fique com Deus, se inscreva no canal, deixa o gostei.
Tamo junto. Um sábado abençoado para todo mundo.